No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, sexta-feira, dia 11 de agosto de 2017. Começando o Voz Mosqueteira de hoje, comentando sobre a excepcional vitória do Corinthians ontem sobre a equipe do Paraíso pela Liga Paulista Futsal. O Corinthians que entrou em quadra jogando essa primeira partida das quartas de final contra a equipe do Paraíso. Lembrando, a antiga Orlândia, né? Fez um grande jogo, embora tenha dado uma vacilada, né? Uma desconcentração, mas conseguiu essa enorme vantagem para fazer a segunda partida, que será na segunda-feira, a partir das 21 horas, no ginásio Wlamir Marques. Claro, com transmissão daqui da Rádio Coringão, a partir das 20 horas e 30 minutos. E com a entrada franca, já convocando toda a fiel para essa partida. O Corinthians começou bem, logo no início. Fez o primeiro gol com o Vander Carioca. Com menos de 2 minutos fez o primeiro gol, abriu o placar. Mas não conseguiu manter o ritmo e acabou tomando a virada por 2-1 ainda no primeiro tempo. Uma certa desatenção. O Corinthians foi para o ataque, né? Acabou querendo fazer o segundo gol. E com isso acabou sofrendo o primeiro gol. O Corinthians que desde o início da partida buscou o gol. O Corinthians tomou a iniciativa sempre durante a partida de fazer o gol. Pressionou a equipe do Paraíso. Acabou em dois contra-ataques sofrendo esses 2 gols. E o primeiro tempo acabou em 2-1 para a equipe do Paraíso. No segundo tempo, com a conversa do Bié, principalmente no vestiário, a equipe se acertou, nivelou, acertou a marcação, não permitiu os contra-ataques da equipe do Paraíso, conseguiu um empate através do Douglas, e com isso continuou pressionando, inclusive com a ajuda do Guita, a partida inteira praticamente, o Guita participando das jogadas, armando, jogando como um goleiro linha, e pressionou até o final. Faltando pouco mais de 1 minuto, o Corinthians conseguiu o gol da virada, o terceiro gol, através do Alex, uma grande jogada. E esse gol garantiu a vitória por 3-2 nessa primeira partida fora de casa. Um excelente resultado diante do Orlândia, aliás, do Paraíso, né? Mas pode ser que volte a Orlândia, hein? Mas comentando só sobre essa questão, o Orlândia mudou, né, de cidade, e agora a gente denomina Paraíso. Mas o Corinthians demonstrou uma grande recuperação dentro da partida. No segundo tempo jogou muito bem. O Orlândia sabia que precisava o Paraíso sabia que precisava fazer o resultado nessa primeira partida, porque estava jogando em casa, com o apoio da torcida. Lembra que sempre a equipe do Paraíso tem sempre uma torcida que o acompanha desde o tempo de Orlândia, e com o apoio da torcida, tentando fazer o resultado um pouco melhor para vir para o Parque São Jorge, jogar pelo empate. Mas o Corinthians conseguiu superar, buscando, como eu frisei, buscando o gol a todo momento, e conseguiu com essa vitória trazer um resultado de vantagem, de empate aqui para o ginásio Wlamir Marques na segunda-feira. Um excelente resultado, que a gente viu uma boa movimentação dos jogadores, e o Guita, por parte do Corinthians, foi escolhido o melhor jogador do Corinthians. O Guita, que também fez excelentes defesas, contribuiu muito também nas jogadas,
jogou como um goleiro linha praticamente, né? E o Corinthians tem se especializado muito nisso. O Guita tem se especializado muito nisso, treinado, né? Ele, o Careca, os dois treinados pelo Marcelo, tem desenvolvido muito essas jogadas de saída para participar do toque de bola. Então, o goleiro praticamente está se tornando no futsal um goleiro linha. E o Guita está acompanhando esse desenvolvimento do futsal, né? E está fazendo bem essa função e contribuindo muito com o toque de bola. O Guita, além de tocar bem a bola, ele também chuta forte, né? Então a gente tem que estar parabenizando a equipe que foi ontem, né, lá no Paraíso, e trouxe essa vitória. A gente que disputa a Liga Paulista e também a Liga Nacional. Liga Nacional a gente está em segundo colocado e a gente vai agora disputar essas duas partidas pela Liga Paulista. A concentração do nosso futsal agora é na Liga Paulista, nessa segunda partida das quartas de final, e a gente busca mais uma vaga na semifinal e quem sabe na final dessa Liga Paulista. Lembrando sempre que a Liga Paulista dá vaga, né, ser campeão da Liga Paulista, dá vaga para se disputar a Taça Brasil, né, um torneio rápido, mas que de certa forma nos garante a vaga para disputar a Libertadores. Então, o Corinthians está indo muito bem, se melhorando, né? A gente jogou com algumas contusões ontem, alguns jogadores não entraram em quadra, mas mesmo assim a gente conseguiu essa grande vitória nessa primeira partida das quartas de finais. Hoje a gente aqui no Voz Mosqueteira, a gente não tem Corinthians, né? Estamos nessa intertemporada, né? Como a gente está comentando, 14 jogos, 14 dias aí, com o Corinthians só treinando. A gente vai fazer mais um capítulo da saga corintiana, lendo uma reportagem da revista Placar, da época, né? De 77, contando sobre o Brandão, sobre a utilização do Brandão dos pontas, né? Porque o esquema tático do Brandão exigia muito a participação dos pontas. Então o Placar fez essa reportagem e a gente vai fazer a leitura dela para que a gente ilustre cada vez mais essa conquista do Paulista de 1977, né? Lembrando sempre que a intenção não é só ficar na mente dos torcedores o gol do Basílio, né? Mas sim tentar trazer para os torcedores toda essa história desse campeonato difícil, né? Todas as dificuldades que o Corinthians conseguiu ultrapassar nesse campeonato e chegar ali, né, na final, no dia 13 de outubro de 77, em que o Basílio fez o gol salvador, o gol da libertação, né? Então a importância do gol é muito grande, principalmente porque ficou o símbolo dessa conquista. Só que o dia a dia não foi fácil, né? A gente está fazendo toda essa retrospectiva no dia a dia, cada jogo, contando, né? E essa fase, né, que depois que a gente está contando, por exemplo, contou sobre a derrota contra o Palmeiras. Ontem a gente falou sobre a vitória apertada contra que a gente venceu o Marília por 1-0, né? Toda essa questão de renovação de contrato, jogadores contundidos, jogadores insatisfeitos, e o Brandão tinha que administrar tudo isso, né? Então, valorizar todos aqueles envolvidos nessa conquista, né? Para que a gente lembre deles como nossos heróis de ter conquistado esse título de 77 e terminado com um jejum de 23 anos. Além de contar essa história, né, desse campeonato paulista de 77, a gente, né, não é só a conquista, mas o que viveu o corintiano nessa época, né? Uma situação muito diferente da de hoje, com os títulos. A gente não fica muito tempo sem ser campeão, não que isso é o princípio, né, do Corinthians, não é ser campeão, né? É honrar nossa camisa, né? Então, de certa forma, hoje a gente está vivenciando uma situação
que a gente vê dentro de campo o Corinthians, não só pela liderança, pela invencibilidade, pelos excelentes números do Corinthians, né, no Campeonato Brasileiro de 2017, mas aquilo que o time vem fazendo dentro de campo. Então, é por isso que nós torcemos pelo Corinthians, porque a gente quer, espera que os jogadores que vestem a nossa camisa e entrem dentro de campo honrem a nossa história, nossa filosofia, nossa cultura e tenham um pensamento mosqueteiro, como essa equipe está tendo. Então, trazer para o torcedor, né, que fases, né, que nós ultrapassamos sem títulos, com muita pressão, com muita decepção, com muito sofrimento, né, hoje é tranquilo, mas a gente exige daqueles que vestem a nossa camisa todo o respeito, como a gente está vendo hoje nesse grupo, esse momento de união, de superação que esse grupo está realizando pelo Corinthians. Então eu vou falar muito sobre esse grupo de hoje, porque eu sou muito grato por aquilo que eles estão fazendo pelo Corinthians. É muito difícil ver um grupo como a gente está vendo o de hoje. A gente está vivendo uma fase excepcional do Corinthians, que vai ficar marcada para a história do Corinthians. Não pelos números ou pelas possíveis conquistas que virão, como foi a do Paulista de 2017, não. Mas é pela superação do time dentro de campo. É muito difícil você conseguir montar um grupo que tenha essa ressonância com a nossa camisa, com a nossa história, com a nossa cultura. Então vamos fazer a leitura dessa reportagem, né, que fala sobre o Brandão e os pontas. 4 estilos e uma ideia. Brandão é um técnico que sempre gostou de bons pontas e agora, vendo as seleções da Europa, reforçou sua tese de que as melhores jogadas nascem pelas pontas. Bom que tenha 4 opções para armar o Corinthians por ali. Em time de caboclo, por extensão, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Cuidado por São Jorge, guerreiro, e treinado por Oswaldo Brandão, bom caboclo, além de bom gaúcho, o Corinthians de hoje segue a mesma trilha. É um time bem equilibrado, com praticamente 2 jogadores do mesmo nível para cada posição. E aceita fielmente a ideia de que quem tem um não tem nenhum, e quem tem 2 tem apenas um. Uma ideia que, a bem da verdade, apesar de segura, ainda assim às vezes falha, como nos últimos jogos, por exemplo. Vaguinho foi uma caricatura pela ponta direita. Romeu não se entrosou. Rubens Nicola ficou na esperança e Edu, o moço velho Edu, não se desencantou. É tudo isso justamente nas pontas, zona sagrada do campo, lugar de onde partem muitas das grandes decisões, ponto de honra em qualquer time treinado pelo velho Brandão, quase 50 anos de truques e magias. Brandão. Quem viu meu jogo contra a Portuguesa deve ter notado. O Vaguinho cobrou 4 escanteios e jogou os 4 para fora. Não estou dizendo que ele chutou e colocou a bola nos pés do adversário, longe dos companheiros. Estou dizendo que ele chutou a bola pela linha de fundo. Um detalhe que logo precisei estudar. O estudo começou com um longo e descontraído papo e acabou dentro de campo, na prática, com o Vaguinho repetindo várias vezes a mesma jogada, cobranças de escanteios. No resultado semelhante, Brandão ficou parado num ponto perto da pequena área. Em nenhuma das várias tentativas, Vaguinho conseguiu acertá-lo. E como o Vaguinho estava no peso ideal, com fôlego em dia e livre dos gases que às vezes o perturbam,
Brandão logo imaginou que só podia ser coisas da Cuca. Foi direto ao assunto e Vaguinho não recuou. Vaguinho: minha cabeça está fervendo. Corro, mas não consigo prestar atenção ao jogo. Estou sempre pensando no banco, mas não é o banco de reservas. É o banco de dinheiro. Nos empréstimos, nos papagaios que tenho a pagar. Agência de turismo não anda muito bem. Minha pedreira, por favor, não pense que estou fazendo concorrência ao presidente. Precisa produzir mais para atender a demanda, o grande número de pedidos que estamos recebendo. E assim segue. E como o problema de Cuca só se cura fora do campo, longe da bola, Brandão deu-lhe alguns dias de descanso. Vaguinho foi ao Belo Horizonte, acertou as contas da pedreira, passou tudo para o pai e agora, à disposição do técnico, acha que Rubens Nicola, seu substituto, merece continuar no time, mostrando o que sabe. E assim disse Vaguinho. O garoto é bom, tem apenas 21 anos e precisa ter sua chance. Por mim, fico uns tempos de fora, esperando outra oportunidade. Já passei por fases ruins, mas nunca me senti tão por baixo. Se fosse em outro time, não seria nada, mas aqui é fogo. Se a gente cruza por cima, devia cruzar por baixo. Se a gente chuta forte, devia chutar fraco. Com a cabeça longe do jogo, lá no banco, não adianta nada os companheiros ficarem gritando, incentivando. A gente sabe que pode fazer a coisa, mas as pernas não entram em sintonia com a cabeça. Vaguinho passou sua fase muito boa no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Começou bem este ano, mas foi uma lástima nos últimos 4 jogos que disputou, incluindo o jogo entre a seleção paulista e seleção brasileira. E assim ele disse: naquele jogo, eu precisei voltar para marcar o lateral, atendendo orientação do Minelli, e acabei não aparecendo muito. Foi uma boa experiência. Senti que tenho condições de jogar voltando, mas ainda prefiro ser apenas ponta ofensivo, preocupado apenas com o ataque. Meu negócio é correr, trombar com o lateral e meter a cabeça na trave, se for preciso. O Rubens Nicola, seu substituto, já pensa e joga de forma diferente. Nascido nos dentes de leite da Portuguesa e do Juventus, jogando muitas vezes pela meia, Rubens Nicola se acostumou a atuar recuando, indo poucas vezes à linha de fundo e preferindo sempre entrar em diagonal, da ponta para o meia. E assim Nicola disse: se me obrigarem a jogar bem aberto, como faz o Vaguinho, vou me atrapalhar um pouco. Ainda bem que seu Brandão me deixou à vontade, dizendo para eu jogar o meu jogo. No início, ele me chamava a atenção, querendo que eu fosse um ponta de verdade, mas depois entendeu que não ia dar. Sei que joguei mais ou menos contra o Juventus, mas acho que posso fazer mais. Antes daquele jogo, eu só tinha feito um coletivo entre os titulares e acabei sentindo. Mesmo sabendo que a posição ainda é de Vaguinho e concordando com isso, Nicola acha que com ele o time chega mais rapidamente do meio de campo para o ataque. E continua dizendo: dizem que tenho bom pique, acho que sou rápido, mas procuro as jogadas pessoais, toco e corro para receber, aliviando mais o meio campo e a defesa. Para Nicola, o ponta, ao contrário que muita gente possa pensar,
é um dos jogadores mais úteis e importantes na armação de um time de futebol. Cita os times europeus que viu jogar e comenta que grande parte das boas jogadas nasce pelas pontas e não apenas com os pontas. Observações que, por coincidência, são iguais às de Brandão. O Brandão disse: "Você viu?" pergunta Brandão. "Que a seleção que passaram por aqui nessa última temporada trouxeram bons pontas e que todos falaram muito das jogadas armadas pelas pontas. Eles tocaram muito de posição, nem sempre é o mesmo homem que entra por ali, mas é quase sempre pelas pontas que eles começam tudo. E é fácil entender por quê. Jogando pelas pontas, o time aproveita melhor os espaços do campo. É mais fácil armar e desenvolver uma boa jogada num espaço de campo maior do que num pedaço curtinho. Sobra mais tempo para se raciocinar, para se levantar a cabeça e para se encontrar o companheiro. O erro é que aqui poucos querem entender esse detalhe. Todo mundo quer correr pelo meio. Nem sempre consigo, mas no meu time, nos times que eu treino, quero sempre ter 2 pontas de verdade, jogando abertos e utilizando também aquela faixa do campo." E Brandão começa a lembrar alguns dos pontas que treinou nestes 30 anos de técnico. Em 1946, no Palmeiras, tinha Lula, Lima e Canhotinho. Em 1950, na Portuguesa, tinha Julinho e Simão. Em 1954, no Corinthians, tinha apenas Cláudio pela direita. Mas em compensação, tinha Baltazar, Paulo, Carbone ou Rafael, além de Luizinho, para equilibrar as coisas. Em 1958, no Palmeiras, tinha Julinho e Gel. Em 1962, no São Paulo, tinha Faustino e Sabino, fraco, mas ofensivos. Em 1967, no Independiente, tinha Bernal e Tarabini, ambos da seleção argentina. Em 1971, no São Paulo, tinha Terto e Paraná. No Palmeiras, Edu e Ney. E agora, novamente no Corinthians, tem Vaguinho e Edu, Rubens, Nicola e Romeu. Os 2 primeiros eminentemente ofensivos, e os outros 2 sabendo voltar para ajudar a defesa. E assim continua falando o Brandão. Às vezes é bom ter esse tipo de opção, quando o time adversário tem um desses laterais que descem muito e que chutam forte. O melhor é escalar um ponto que saiba acompanhá-lo, marcando e não permitindo que ele encontre um melhor ângulo para tentar o chute. Contra a Portuguesa, por exemplo, escolhi o Romeu, porque eles têm aquele Marinho, um lateral que desce muito e que chuta bem. O Romeu ainda não estava bom no ponto, mas ainda assim era uma opção melhor do que o Edu. O Edu é muito desligado, do tipo que só entende que ponta é para jogar da intermediária para frente. O pior de tudo é que ele ultimamente não tem feito isso com a precisão necessária. Como ele é um craque, andaram achando que podia se adaptar bem ao vai e vem, marcando lateral, voltando para acompanhá-lo, e ele, na tentativa de obedecer, acabou ficando na metade do caminho, não sendo mais nem uma coisa nem outra. Ainda com um pavio curto, e precisa que alguém esteja sempre chamando sua atenção. Não gosto de falar dessas coisas, porque aqueles que me chamam de velho e ultrapassado vão dizer que agora sou também inventor. E eu não sou um inventor, sou um técnico que passa horas pensando e analisando as coisas, um homem objetivo
e de poucas letras. Meu vocabulário é pequeno. Minha visão é que é ampla. Com o Vaguinho, de cabeça quente, pensando mais no banco do que na bola, saturado depois de 400 jogos e de 5 anos de clube, vivendo o mesmo ambiente, os mesmos dramas, as mesmas pessoas, só parando quando contundido. E com o Romeu, de motor frio, precisando mais uns 3 ou 4 jogos para voltar à boa forma, a sentir o jogo. Brandão e o Corinthians com 4 pontas, 2 para cada lado, um luxo que nenhum outro time paulista consegue manter nos tempos atuais. Ficaram e ainda estão, de uma hora para outra, praticamente sem ninguém. O time de caboclos, que tinha 2 porque um era pouco, sentiu-se sem ninguém. Nicola é diferente de Vaguinho, exigindo, com sua presença, que o time mude um pouco seu modo de jogar, mudança que toma tempo e tempo que não há. E Edu é um craque, uma criança aos 27 anos, que ainda não despertou para a realidade da vida. Mas o pior de tudo, sim, disse Brandão, pior ainda do que a má fase de Vaguinho e a contusão de Romeu, tem sido a desatenção, o esquecimento, a desobediência nas minhas ordens. No início, é só lembrar, o time estava melhor, rendia muito mais porque meus pontas estavam acesos e executavam os planos de jogo. Quando o ponta direita pegava a bola, já estava combinado, o ponto esquerda devia avançar, chamando a atenção e exigindo a presença do seu marcador. E a bola, vindo da direita ou da esquerda, não devia ser jogada diretamente para Geraldo ou para Palinha. O objetivo era um deles mesmo, mas eu mandava que Vaguinho ou Romeu buscasse o outro ponta. Cheguei a esta conclusão: a melhor maneira da bola alcançar o Geraldo ou Palinha, em boas condições de ir para o gol, é tentar lançá-la para o outro ponta. Quando se tenta um ponto exato, no caso, o Geraldo ou Palinha, dificilmente se consegue acertá-lo, facilitando a vida dos zagueiros. Depois de algum tempo, nos últimos jogos, os pontas e o resto do time também andaram se esquecendo da orientação de Brandão e ficaram trocando passes curtos nas laterais, sem cruzar as bolas, virando o jogo para, no passe aparentemente errado, acertar o alvo. E assim continua Brandão. É uma questão de mentalização. Eles já estavam bem mentalizados, mas acabaram dando uma folga. Não fiquei chateado, porque achei um motivo. O time só consegue mentalização quando joga praticamente todas as quartas e todos os domingos. Paramos um pouco e perdemos o ritmo. Voltamos no joguinho de toques. Isso eu não quero. Não estou vendo meus pontas buscando o outro lado do campo. Não estou vendo nenhum deles dar piques em direção à linha de fundo. Nem estou vendo meus laterais trabalhando em diagonal com os meus pontas. Mas não estou nem um pouco preocupado, porque sei que logo eles vão estar novamente mentalizados. O Vaguinho já está esfriando a cabeça e o Romeu, mantido no time, vai esquentar o motor e ganhar ritmo novamente. E assim o Romeu concorda, com o Brandão. O tio sabe das coisas, concorda Romeu. É isso mesmo. Fiquei quase um mês parado, sem nenhum treino, e perdi a embocadura. Quando a gente volta assim, até a batida do coração é diferente.
Parece que o bicho vai sair pela goela. Mas esperem mais 1 ou 2 jogos e vão ver outra vez quem é o Romeu. E comigo não tem esse negócio de só saber jogar na frente ou só saber jogar voltando. Eu faço as duas coisas e às vezes de maneira extraordinária. Não gosto de jogar voltando, mas como o futebol moderno exige, vou lá e desempenho. Hoje em dia, quem não aceitar jogar voltando e quem não aprender está morto para o futebol. Atualmente, os laterais têm atacado muito, geralmente chutam forte, e é preciso dar ajuda à defesa. Esses laterais, eu os considero uns irresponsáveis, e por serem responsáveis atacando a todo instante, estão transformando os pontas nas peças mais importantes do time. Somos nós que acabamos segurando esses loucos e que ainda temos a obrigação de ir atacar. Tipo agitado, sempre sorridente, nem sempre é fácil descobrir-se quando o Romeu está brincando e quando está falando sério. Hoje, ele garante que só falando coisas sérias e analisa a torcida de modo bem parecido com a de Vaguinho. Agora sei que estou passando por uma rápida fase de maré baixa, mas já me aconteceu sentir que estava jogando muito bem e não encontrar eco na reação na direção da torcida. Já fiz de tudo aqui no Corinthians, já vivi fases até mesmo melhores do que as do Galo, mas eles nunca estão contentes. Sempre querem mais. A gente faz o extraordinário, eles sempre acham que foi coisa simples. Fiz um gol de bicicleta e eles querem que eu repita a jogada todos os domingos. Foi um gol de mestre, mas para eles foi coisa normal. Tem hora que isso me grila. Prefere jogar contra times fortes, porque quando passa pelo marcador, tem jeito de trabalhar a bola para o gol, coisa que não acontece contra os times menores, onde sempre aparece mais um para dar combate. Mas não gosta de enfrentar laterais que se mandam para o ataque. Rosemiro é um desses. Ele, além de feio, é muito chato, corre muito, se manda sempre e não se preocupa comigo. Eu sempre tenho que marcá-lo, muito mais do que ele me marca. Uma vez comecei a segurá-lo pela camisa, mas ele avisou ao juiz e eu precisei parar. Falei com ele: olha aqui, bruxa, para com isso de ficar atacando o tempo todo. Fica aqui me marcando, porque se eu fizer um gol, eles vão te culpar. Isso que você faz é uma palhaçada. É futebol de roça, não é futebol moderno. Tentei levá-lo no bico, mas não adiantou. Esse é o Romeu, hein? A mudança do banco de reserva para trás do gol, saindo da lateral do campo, também colaborou para que o Romeu não jogasse bem nessa volta ao time. É bom quando o homem fica ali do lado. Ele está sempre gritando, sempre dando a bronca, avisando as coisas. E isso não deixa a gente parar. De fora, com a cabeça mais fria, ele pode sentir melhor o jogo. Não sei como vai ser sem ele ali, mas vou me adaptar. E é também na base do grito, ali na lateral, que fica a faísca de Edu, que consegue se manter mais ou menos acesa quando ele joga. Tem futebol, podia estar resolvendo os problemas do time nesta fase de maré baixa para os pontas titulares, mas continua exageradamente tranquilo, parado, deixando o tempo correr. E assim ele disse: o Brandão, a solução para o lado de Edu é o casamento.
sentencia Brandão. Já falei isso com ele. Eu e o Pelé já lhe demos muitos conselhos, mas ele insiste em continuar sozinho. Fica feliz na concentração, mas se apaga quando vai para casa, perdendo-se na solidão do apartamento. Mas ainda não desiste. Mas ainda não desiste. Esse texto de José Maria de Aquino, o grande jornalista, nascido em 1933, ele que começou começou com o Placar, e foi até 82 na revista. Ele foi convidado para comentar os jogos da Copa do Mundo de 82 e teve que deixar o Placar para ir para a emissora. Continuou um bom tempo ainda na emissora, depois foi para o estado de São Paulo e assim por diante. Um excelente jornalista, hein? Um exemplo para muitos. Hoje a gente não vê um jornalista como José Maria de Aquino, que escreveu e elaborou essa grande reportagem sobre os pontas de Brandão. Essa foi um pedaço que a gente levantou hoje sobre a saga do Paulista de 77, falando desse período em que o Corinthians tentava no segundo turno voltar a ter o grande futebol do início desse segundo turno. O Corinthians começou bem o segundo turno, mas depois deu um pouco de desconcentração, como o Brandão mesmo comentou, e com os pontas não jogando bem. O Corinthians tinha 4 pontas, mas não estavam atuando bem. O Corinthians acaba sofrendo e não conseguindo fazer os gols. Para furar a retranca, principalmente dos times que vinham fechados jogar contra o Corinthians, existia muita necessidade de ter os pontas atuantes, e bem atacando bastante, Mas infelizmente o Vaguinho estava com problema de contrato, com esses problemas fora o futebol, o Romeu voltando em contusão, o Edu muito desligado, o Leandro Nicola era ponta, mas não era ponta, começando ainda muito novo, e o Brandão esquentava muito a cabeça, porque a base do ataque do Brandão era jogado pelas pontas, Então faltava muito isso para Brandão resolver a questão do Corinthians nesse momento do segundo turno, do Paulista de 77. Corinthians que acabou sendo derrotado por Palmeiras, venceu o Marília por 1-0, gol inclusive do Vaguinho voltando, uma jogada de cruzamento do Zé Maria, cabeçada do Edu e gol de cabeça do Vaguinho, com participação dos dois pontas. Então o Brandão explorava muito as jogadas pelas pontas, e ele precisava ter grandes pontas, jogando bem principalmente, para estar buscando esse título do Paulista de 77. A saga do Paulista 77 por hoje fica aqui, e a gente volta na terça-feira falando muito mais dessa conquista da nossa libertação de 77. E lembrando a todos que a partir das 20 horas tem resenha aqui na Rádio Coringão, o programa mais esperado da Rádio Coringão. Um programa que, além de ser bem-humorado, descontraído, também informa e fala sério também, hein? Esse é o Resenha, apresentado pelo Alex Dinarte, com a participação da Ana Lu, do Daniel de Oliveira e o Ginaldo, que fica na filmagem, porque além de tudo a gente pode estar acompanhando ao vivo pelo Facebook, ou ouvir pela Rádio Coringão, ou assistir pelo Facebook. Então não percam, hoje a partir das 20 horas, o programa Resenha. Informação com descontração. Muito obrigado a todos por mais esse Voz Mosqueteira. A gente volta na segunda
já falando um pouco mais sobre essa partida entre Corinthians e Paraíso, que será realizada no Varmir Marques a partir das 21 horas. E já convocando toda a nação corintiana para estar prestigiando o nosso futsal. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!